nosso papo é com os conselheiros o Conselho de Medicina do Rio, com os doutores Antônio Werneck e César Figueiredo. E eu lembro que, se você tiver alguma dúvida, é só deixar um comentário. Tá? Aí a gente responde, eu marco os rapazes e eles respondem também, se for alguma dúvida voltada para a área deles, tá bom? Então, doutores, como é que vocês estão? Falem um pouquinho de vocês, por favor. Bom, começo eu. Meu nome é Antônio Werneck, nós somos conselheiros agora em 2018, fomos eleitos em outubro, né? Então, é um mandato de 5 anos. E no trabalho do Conselho, né, de Medicina, 2 pernas são fundamentais, né? Uma perna que é a perna da prática médica e controlar a prática, fiscalizar, orientar, discutir com os colegas sobre a qualidade da prática. E a outra perna é uma perna de conhecimento, né? Nós temos que reunir os especialistas, que são câmaras técnicas, existem comissões, muita reunião de trabalho, muita reunião de conhecimento, de transmissão de conhecimento. Somos 65 mil médicos aqui no estado do Rio. É uma quantidade realmente abrangente. Nós temos categoria, especialidades, muitas especialidades. As nossas câmaras técnicas são em torno de 40, os nossos grupos de trabalho são em torno de 40 também. Então, há um grande movimento, né? Há uma diretoria, são 42 conselheiros, 2 deles são da parceria que nós temos com as sociedades médicas, e os outros 40 são eleitos, né? Dentre esses 40, o César, que está aqui conosco, é da Câmara Técnica na área de infectologia, eu sou da Câmara Técnica na área de medicina de família. E aí você tenta sempre que o conselheiro tenha um pouco essa especialização da formação dele e que possa participar dessas câmaras técnicas. No meu caso, eu sou médico de família desde 1978, quando era a medicina de família que começou em 75 de novo aqui no Brasil. E nessa época eu estava acabando de me formar e escolhi essa especialidade. Depois a medicina de família, em 91, tem a regulamentação do Ministério da Saúde, dos agentes comunitários de saúde, e em 94, do novo médico de família. E aí começam as formações, as especializações, e é uma especialidade, né, reconhecida no Conselho Federal de Medicina. Então, assim, nós tem a questão da recepção grande dos colegas que se formam, e agora a formação, a graduação acabando, os colegas já estão entrando numa situação de assistência grave, né? Esses colegas já estão lá, que no último ano você já faz um estágio, principalmente nas emergências e alguns serviços, né? São os estágios supervisionados e controlados, né? E logo depois você pode fazer uma residência, uma especialização, uma pós-graduação. Esses colegas já estão na batalha aí da pandemia, né? Mas agora com uma responsabilidade maior, né? Porque agora ele vai ser responsável pela prescrição médica, pela orientação direta para esses profissionais e por estar controlando o seu ambiente de trabalho. Por isso, eu acho essa iniciativa dos conselhos se reunirem para nós é fundamental. E passo a palavra aí para o colega aí, o César. Olá, eu sou César Figueiredo, sou membro do Conselho Regional de Medicina aqui do Rio de Janeiro, junto com o Antônio Werneck, que está aqui com a gente hoje. Minha formação, formei em Medicina pela UERJ e minha especialização é em Clínica Médica, só que eu tenho uma atuação ainda bem importante aí na área da infecto, e quando assumimos o Conselho, eu fiquei responsável pela Câmara Técnica de Infectologia, além da Câmara Técnica de HIV/AIDS aqui do Rio, e por isso eu tenho ficado ainda bem à frente de alguns temas relacionados à pandemia, tenho estado à frente também e tenho trabalhado na linha de frente, literalmente falando, diariamente, trabalhando nos hospitais, vendo paciente com Covid todo dia. E estamos aí para a gente discutir e apresentar aí um bom trabalho, falar sobre esse tema que é tão importante no dia de hoje.
algumas perguntas, e aí eu vou explicar para o pessoal que está assistindo. Né? Tem algumas perguntas que todo mundo vai saber a resposta, mas é bom a gente, de repente, falar um pouquinho sobre elas, justamente porque algumas coisas que eles vão abordar aqui, que eles vão falar aqui, que a gente pode debater, ela pode estar conectada a essa pergunta. Se a gente não tiver uma conexão, a gente vai ficar meio perdido. Né? Então, se vocês puderem, explicar então melhor um pouco como funciona de fato o vírus no corpo, né? Que ele mata o nosso principal meio, que é justamente a respiração. E aí depois a gente fala sobre como é que a gente pode prevenir em relação a isso. Por enquanto, o que a gente sabe, depois o César fala um pouco, mas o que a gente sabe até agora, que ele é um vírus que entra pelas vias aéreas superiores, pelo nariz, boca, garganta, faringe, pulmão. Aqui ele se desenvolve, tá certo? E porque você vê o hábito, até eu mesmo, né? O hábito de botar a mão na boca, de botar a mão na face, né? De você pegar alguma coisa e depois levar a mão à cara, isso é um vício, né? É comum da gente. Então, você está levando o vírus para ali, você transmite pessoa a pessoa, né? O vírus, e transmite objeto-pessoa. Então, ele entra ali, você tem essa identificação do vírus pelos exames no sangue, algumas reações, e você tem os famosos swabs, faz um cotonete no nariz, na faringe, etc., e faz a identificação se a pessoa tem o vírus ou não. Esses são os testes, tem um período para você fazer o teste, ele dá positivo, né? Então, essa é a relação. Você tem um vírus de vias aéreas superiores. Hoje, já estão se identificando vírus nos esgotos, mas lá no esgoto ele ainda não está demonstrado que ele tem a capacidade a virulência dele não é igual a outra de você transmitir pelo contato, pela saliva e pelas gotículas. E, na verdade, o que a gente tem é um novo coronavírus, né? O coronavírus já é conhecido nosso, já causa infecções de via aérea superior, já há muito tempo a gente já tem esse conhecimento. O que acontece? Como é que, respondendo até a sua pergunta, né, e aprofundando um pouquinho mais que o Werneck já comentou, como é que acontece esse mecanismo, essa lesão? O vírus vai entrar pelas vias respiratórias, né, como o Werneck já vinha comentando, através das gotículas que são eliminadas pela fala, pela tosse, pelo espirro, e nós, ao entrar em contato, em mucosa, né, o vírus, essas gotículas, em contato com boca, mucosa do olho, das narinas, nós somos infectados. O vírus, ele tem uma porta de entrada na célula, ele tem um receptor específico que ele usa para entrar na célula, que são os receptores de angiotensina 2, especificamente, e que estão espalhados aí por vários tecidos do nosso corpo. E no pulmão tem muitas células que têm esse receptor. Então, assim, por isso que o vírus ele tem essa capacidade de causar a infecção pulmonar, né? Porque ele vai encontrar no pulmão um lugar ótimo, porque ele vai ter o órgão que está cheio de receptor que ele adora, que ele vai utilizar para entrar dentro das células no organismo. Então, assim, a lesão causada pelo vírus é tanto citopatogênica, né? A própria entrada dele na célula causa uma lesão, como a resposta inflamatória causada por ele. Então, assim, o que a gente hoje observa na prática é que, assim, os casos que têm de pior prognóstico, os pacientes estão com uma pior evolução, é onde essa resposta inflamatória se dá de uma forma dramática. E essa resposta inflamatória, ao mesmo tempo que o organismo a projeta para combater a infecção, pode levar esse paciente a um estresse do organismo tão grande que ele pode vir a morrer por conta da própria resposta. Tem uma tempestade de citocinas, que a gente chama, né? São várias substâncias que o organismo vai liberar para combater a infecção, nessa luta contra a infecção, mas que causam danos dramáticos também, danos grandes para o organismo. Então, assim, a gente vê que há um desequilíbrio do organismo nesse momento, e aí a resposta inflamatória começa também a ser prejudicial. E aí, como mecanismo de prevenção, isso que a gente já vem comentando sempre, o isolamento social, o afastamento, o uso das máscaras. Por que a máscara? A máscara
vai proteger tanto você quanto o outro, né? Você, ao falar, está eliminando gotículas. E você usando a máscara, você impede que essas gotículas alcancem o ambiente. Essa seria uma das formas principais de prevenção, né? O uso dessas máscaras, que hoje em dia já pode ser máscaras de tecido, de pano, né? Seguindo todas as recomendações que a gente tem, mas também um afastamento que impede que você transmita e adquira infecção. Só para a gente pontuar aqui. A gente tem os grupos de risco em relação ao contágio, né, a contaminação, a pegada a doença, mas ela pode ficar grave e acentuada em qualquer pessoa ou não. Só as pessoas de fato que já têm algum tipo de doença, algum tipo de, enfim, pode virar grave. O que a gente tem, o que noticiou muito no começo da pandemia é que a gente tinha um grupo de risco, principalmente os idosos, né, os idosos e com comorbidades, como diabetes, hipertensão. O que a gente consegue observar hoje? Sim, a gente tem pessoas que são mais suscetíveis, pessoas idosas podem ter um desfecho pior, realmente. Pessoas com comorbidades, como diabetes, hipertensão, obesidade, tem se demonstrado uma grande comorbidade dentre essas, que tem se destacado. Mas a gente encontra pacientes jovens, sem comorbidades, pacientes rígidos, né, saudáveis, que têm desfechos não tão favoráveis. Então, assim, a doença ela se mostra muito surpreendente na prática, né, no nosso dia a dia. Existe esse grupo que é fora do que a gente... dos grupos de risco que já tinham sido mapeados, né, como os principais, que são as pessoas que têm outros tipos de problemas, como câncer. Essas outras pessoas que fazem esses tipos de tratamento, como é que isso está acontecendo dentro do hospital? Porque a gente está tendo a superlotação, né? A gente já chegou na nossa capacidade. Vocês podem ver isso. Sempre que eu fizer algum comentário que não esteja muito coerente, me interrompa, por favor, e me corrija. Não, está certo. Eu posso dar uma introdução e passar para o César, porque é a especialidade dele mesmo, mas eu dizia o seguinte, quer dizer, qual é a ação do Conselho nesse momento, né, do ponto de vista profissional? Em primeiro lugar, houve uma retração do atendimento médico, tanto ambulatorial como de internação, cirurgias, etc. Então, houve essa retração, houve orientação de fechar vários consultórios, inclusive da área de saúde, aí, você pode perguntar lá no Conselho, houve essa... E depois disso, você começou a normatizar isso, você começou a criar regras de orientações para os profissionais. Então, começaram a sair as portarias dizendo, olha, cirurgias eletivas, você se comporta assim. Olha, no seu consultório, você tem que ter ambientes de controle assim. Olha, a manipulação do paciente com câncer, você faz assim. Entendeu? Então, e o comportamento, o uso dos equipamentos de proteção individual. Tá certo? Isso foi fundamental. Ou o profissional de saúde tem acesso a esses equipamentos de proteção individual ou ficar cada vez pior, tá certo? Então, essa sua pergunta, essa nossa dúvida, é uma dúvida voltada para essa relação que o profissional de saúde tem com... Nós tivemos, por exemplo, tem com o paciente. Nós tivemos que liberar rapidamente uma questão que é bastante polêmica, que foi a telemedicina. Tá certo? Então, até antes da pandemia, você fazer uma consulta por Zap, você não podia nem cobrar essa consulta. Tá certo? Agora, ela tem determinadas regras que permitem essa telemedicina, esse teleatendimento, que o Conselho Federal de Medicina fez com o... E nós vivemos algumas outras regras, que são regras não só do ambiente profissional, mas que são regras que, para nós, são uma pedra fundamental. Né? Com a possibilidade de você ter poucos profissionais de saúde em alguns lugares, alguns governos do Estado, lamentavelmente, tomaram a decisão de contratar médicos que não tiveram a sua validação de diploma.
Então, isso, para nós, isso é uma pedra fundamental. Não tem como conselho, né, e também como profissional, que eu sei, eu sou, regional, sem ter uma regulamentação mínima e uma supervisão sobre a formação dele, possa entrar nesse mercado. Então, existem esses dois lados. Em relação aos pacientes com doenças crônicas, por exemplo, pacientes doentes renal crônico, que necessita de hemodiálise 3 vezes por semana, esses pacientes não têm como interromper. Que a interrupção desse serviço significaria a morte deles, né? Então, assim, pacientes em tratamento em hemodiálise, pacientes em tratamento oncológico, esses pacientes tiveram que continuar o seu tratamento. Não pode ser interrompido. Então, o que acontece esses serviços que absorvem esses pacientes tiveram que continuar, não puderam ser interrompidos, né? A gente teve várias questões em termos de consultório que foram orientados a ficar fechados por algum tempo, reabrir com cautela, enfim. Mas serviços como hemodiálise, pacientes de tratamento oncológico, fazendo quimioterapia, radioterapia, esses serviços tiveram que continuar. E esses pacientes, por si só, por serem doentes crônicos, já são mais suscetíveis, né? Estão nesse famoso grupo de risco. Então, assim, devem sim continuar com seus tratamentos, tomando todas as medidas possíveis para se precaver, o uso de máscaras, álcool gel, lavagem de mãos, se proteger das diversas formas que a gente já vem falando desde o começo da pandemia, mas esses pacientes não tem como sem interromper um atendimento. Então, assim, esse grande grupo de pacientes não teve como interromper, teve que continuar, tomando todas as cautelas e medidas possíveis. E, por outro lado, eu quero destacar também um grande grupo do qual eu e o Werneck fazemos parte, são os profissionais de saúde. Qual o grupo que está mais suscetível também a se infectar? São as pessoas que estão ali diariamente tratando os pacientes. Eu falo por experiência própria, eu fui um paciente COVID, tive a infecção, tive uma infecção mais branda, mas que com um quadro um pouco arrastado, e que no primeiro momento o meu teste foi negativo, né? O teste que a gente utiliza hoje ainda, né, para detectar quem tem a doença ou não, que é esse swab nasal, ele não tem 100% de sensibilidade. Então, alguns pacientes que têm a doença passam um teste negativo. A doença, vamos voltar aqui para a doença. Tem algum tipo de sequela, grave ou leve, mas ela deixa algum tipo de sequela? Já foi comprovado, já foi diagnosticado? Qual seria? A gente ainda está aprendendo tudo dessa doença, né? Então, assim, sequela, a gente vai ver agora, né? Por exemplo, sequela normalmente dá a entender que é uma coisa definitiva. Por exemplo, um acidente vascular encefálico, a pessoa ficou com uma sequela, com uma paralisia da metade do corpo. Isso é uma coisa definitiva, que pode melhorar gradualmente, enfim. Mas quando a gente fala em sequela, a gente fala de coisas que normalmente a pessoa vai carregar para o resto da vida. A gente encontra pessoas que tiveram complicações da doença. Por exemplo, pacientes que fazem uma lesão renal e aí tem que dialisar por algum período. Pacientes que são entubados e o pulmão, ele por ficar machucado, né? Durante esse processo infeccioso, ele é formado uma fibrose, né? E aí as pessoas têm dificuldade de sair do respirador e depois que sai, tem dificuldade para recuperar a função respiratória. O que é muito comum, que eu tenho, sinto ainda, é como se fosse uma certa indisposição, uma falta de fôlego, um cansaço ainda que não tinha antes. Eu tenho visto os colegas de trabalho que retornaram já, que apresentam essa mesma sintomatologia ainda, ficam mais prostrados, mais cansados ainda com o dia a dia, mas que estão se recuperando. Eu também vejo essa recuperação em mim. Mas como sequela mesmo, a gente ainda não tem ainda muitos dados. Por exemplo, os pacientes com Covid estão fazendo muita trombose. O organismo fica num estado pró-trombótico. Então, muitos pacientes têm feito trombose nos membros. Esses trombos às vezes se soltam
e vão parar no pulmão, causando tromboembolismo pulmonar, que é um acometimento de gravidade importante, que se não tiver um suporte adequado, o paciente pode ir a óbito. Então, assim, como sequela, a gente está conhecendo agora, mas a gente já tem assim alguns processos de gravidade em que o paciente leva mais tempo para se recuperar. No caso da função renal, um paciente que faz trombose, paciente que faz o TEP, como eu acabei de falar, que tem que ficar tomando remédios anticoagulantes por pelo menos aí de 3 a 6 meses, às vezes até mais. Então, assim, a gente tem essas consequências da gravidade da doença, mas como sequela ainda a gente é difícil afirmar o que pode ter ficado. Com certeza, fibrose pulmonar realmente se tem, dificultando aí a recuperação da função pulmonar, função respiratória.